Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um episódio do Trader Tranquilão e hoje eu dei o título desse episódio de O Melhor Trader do Mundo. O melhor trader do mundo talvez é como você fique se sentindo depois de conseguir fazer uma operação igual essa que a gente conseguiu do Trader Tranquilão. A primeira operação que a gente abriu no projeto foi o dólar ien, a gente comprado, está aqui no nosso gráfico, e olha que beleza que foi o dia de ontem, essa barrona grande aqui, e mais o dia de hoje. Essa trade sozinha a gente estava arriscando mais ou menos 1%, ele já foi, eu vou subir aqui, ó, espera aí que está bloqueado, vou subir aqui a nossa marcação da trade, nesse momento ele está com um ratio de 2,3 para 1 em relação ao risco, a gente arriscou praticamente 1% da conta e ela já está dando um retorno de 2,3 da conta. E eu queria chamar atenção para o fato de que isso às vezes é um sentimento normal, você ficar se achando muito bom, um trader muito foda quando você consegue fazer uma coisa dessa. Mas como um dos nossos objetivos pedagógicos é justamente falar sobre a psicologia de trading, eu queria falar que é importantíssimo tomar cuidado com isso. Foi uma boa entrada? Foi. Mostra que talvez a estratégia seja interessante? Mostra. Mas é importantíssimo se entender que existe um fator de sorte, entre aspas, aí. Tá? Funcionou muito bem, especialmente porque ontem a gente teve lá nos anúncios econômicos, a gente pode ver que ontem, dia de ontem, quarta-feira, olha só, teve um preço, um dos medidores de inflação dos Estados Unidos veio 0,1% acima da expectativa, tá? A expectativa era 0,2, 0,3, isso ajudou a forçar o dólar, naquela linha de que a gente já falou. O Banco Central americano é esperado que ele aumente a taxa de juros mais 2 vezes esse ano, e isso impacta muitas vezes bastante o ien. Imagina que o japonês ele pode pegar dinheiro praticamente de graça emprestado, porque a taxa de juros lá está próxima de zero, e investir em outro lugar que tem taxa de juros positiva. Isso acaba forçando bastante esse dólar ien, e foi o par que mais se movimentou ontem. Mas é importantíssimo ter em mente que isso não quer dizer que o trader tranquilão é o melhor trader do mundo, não. Fez uma boa trade sim, mas é importante ter pé no chão e não ficar entusiasmado demais, tá? A gente pode ver que o preço foi pegar justamente num triângulo. Olha como é que a análise técnica é legal. Eu tinha mostrado quando a gente fez a análise semanal do dólar ien como que tinha essa linha de tendência de baixa aqui, que o preço tinha respeitado, e o preço, olha só, nessa semana tá chegando justamente encostando lá, tá? Então o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou fechar essa operação. Vou aqui no gráfico de 1 hora, ó. Na verdade não dá pressionado, fica aquela dúvida, fecha, não fecha, fecha, não fecha. Por quê? Porque a gente sabe que tem essa linha importante aqui, mas ainda não teve nenhum sinal de baixa, né? Mas a gente pode fechar essa trade aqui, garantir esse lucro de 2,3%, tá? E nada impede que numa eventual correção do preço vindo para perto da média de 20 de novo, a gente entre de novo comprado nesse par. Tá certo? Eu vou continuar gravando o vídeo aqui e depois no final do vídeo talvez eu feche essa operação. Se eu não fechar agora, eu fecho depois, e quem faz parte do clube vai ser notificado assim que for fechado. Continuando nossa análise aqui, eu já vou lá para o euro-dólar, que também teve essa queda ontem, tá? Essa aqui é a barrinha de ontem, vermelha, e talvez seja um sinal de entrada hoje. É uma coisa que o trader tranquilão toma cuidado, que é o seguinte, porque se for olhar, praticamente todos os pares estão dando sinal de entrar a favor do dólar. E isso quer dizer que ele vai estar muito exposto ao dólar. Caso tenha algum problema e o dólar se reverta, isso vai ser ruim para ele, tá? Mas abrir a operação, com certeza eu não vou abrir agora. O trader tranquilão só abre a operação no final do dia, tá? Então isso aqui foi o euro-dólar, uma análise rapidinha aqui, a gente vê que ele fechou lá abaixo da média de 20,
e a gente queria ver como que o preço se comporta perto dessa média de 20 aqui, tá? Vamos lá no índice para a gente ver, ó, o dólar subiu ontem, mas hoje está meio em dúvida, e hoje ele foi lá pegar justamente naquele suporte forte nesse que tem aqui, desculpa, nessa resistência forte que tem aqui, ó, e não conseguiu passar essa resistência ainda. Depois que passar, ele pode acabar indo embora, digamos assim, subir. Já mostramos no semanal que tem bastante espaço para ele crescer aqui, né? Tem bastante espaço para o dólar crescer aqui, para ir buscar a máxima histórica desse índice aqui, ó. Nem sei se é histórico, para ser sincero. Vou colocar aqui num período maior. Desse índice aqui, essa é a máxima histórica mesmo da força do dólar. Para ele voltar lá ainda tem um espacinho, né? Então ele rompendo essa resistência aí, ele pode acabar indo. Por enquanto a tendência está apontando para isso, mas aqui no semanal a gente vê que ainda não cruzou, tá? O dólar australiano, o que aconteceu ontem? Até notifiquei as pessoas do clube o que a gente optou por não entrar, apesar dele ter tido esse forte movimento aqui, justamente porque o preço estava muito longe da média. Imagina se a gente entra ontem aqui, olha só, para a gente colocar esse stop loss aqui em cima, ia ser uma distância muito grande. E uma das regras do trader tranquilão é aquela: nunca persiga o preço, never chase the price. Então, hoje no final do dia, provavelmente nós vamos entrar aqui no dólar australiano, porque tá vendo, o preço voltou lá para perto da média de 20, agora tem um stop loss muito mais racional, digamos assim, tá? E outra coisa que eu queria comentar, que nós vamos começar a usar, é quando a gente fizer a análise. E não sei se você lembra e está acompanhando, mas eu falei que um sinal de venda seria o preço romper exatamente essa mínima aqui, ó. Falei, ó, pode ser que sim e tal, mas ele teria que romper. Então o que a gente vai começar a fazer? Usar, colocar stop, tá? Stop no sentido de para entrar, que seria colocar uma ordem pendente, né? Que eu quero dizer, a gente poderia ter colocado uma ordem pendente aqui no dia que a gente viu essa vela que fez essa análise, e ontem o preço passando aqui a gente teria pegado esse movimento, tá certo? E nós vamos começar a usar isso. Por fim, falando um pouquinho aqui da Libra. A Libra nós estamos vendido nela, é outro par que a gente está aberto, vou mostrar aqui. Esse aqui, ó, nós estamos com um lucrinho de 4, tá? O dólar ien, que essa aqui são duas trades, mas como eu comentei, é como se a gente considerasse que era uma trade só de 0.2, que a gente abriu junto, foi por questão de stop loss e tal, e nós vamos evitar de fazer isso no futuro, nós vamos abrir uma trade só, mas aqui nós vamos sempre fechar as duas juntas, tá? Então a Libra nós vamos continuar aqui nela, vendido, não tenho por que mexer nesse par, tá? E o Euro-Yen é aquilo que a gente viu, falei que estava assim, dando vontade de comprar, né? Que a gente viu que assim, já tinha tido essa vela saudável verdinha aqui, do euro se valorizando, agora ele rompeu até essa trendline de baixa aqui. Se a gente operasse só price action puro, a gente poderia ter comprado aqui ontem. Mas como a gente colocou aquela regrinha de não entrar quando não tivesse tido ainda o cruzamento das médias, igual a gente não teve aqui ainda, o Euro-Yen a gente está fora, tá certo? Então é isso aí, eu queria falar, eu coloquei o título desse vídeo de o melhor trader do mundo, justamente para falar que não é porque, vou lá nas estatísticas, olha só, a gente já conseguiu praticamente a meta do dia, né, do mês, digamos assim, de 2% de retorno, tá? E em menos de uma semana de projeto. Mas não pode se deixar isso subir a cabeça, digamos assim. É importante entender como que vai ter momentos que vão ter vários trades que vão ser negativos também. Não pode ser por causa de uma trade se achar que é o melhor trader do mundo, tá? E fala, nossa, agora eu vou começar a aumentar o risco, em vez de pensar, não, eu devia ter comprado um mini lote ou vários micro lotes em vez de só 2 de dólar ien. Não é assim que um trader profissional pensa. O trader profissional sempre pensa em qual que é o risco dele, tá? Como eu já comentei. Então, o trader tranquilão, por mais que ele tenha tido sucesso bacana até então nesse par do dólar ien, ele não
se acha o melhor trader do mundo ainda, tá? E não vai aumentar a sua exposição e seu risco, ele vai continuar com essa mesma exposição e esse mesmo risco, tá certo? Então é isso aí, obrigado por acompanhar esse vídeo, espero que você esteja gostando do Trader Tranquilão, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.